Olá, boa tarde, segundo ano, tudo bem? Nesse momento, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, tá? Nossa videoaula. Hoje, o nosso conteúdo é antecessor e sucessor. Este conteúdo não está no livrinho de vocês, tá? Então, vocês vão pegar aí o caderno de vocês, o lápis, tá? E vão fazer as anotações de toda essa videoaula. Inclusive, nossas atividades estão aqui mesmo nos slides, tá bom? Tá? O antecessor e sucessor. Este é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Aqui. O que é o sucessor? Sucessor é assim, todo número natural possui um sucessor, que nada mais é do que o número que vem depois dele, tá? A gente já aprendeu, né, quais são os números naturais, que os números são os algarismos, a gente já estudou as unidades, as dezenas e as centenas, tá? Então, o sucessor é o número que vem depois do outro, depois de um número natural, tá? Todo número que a gente está estudando são números naturais. Então, exemplos, olha só. Exemplo, a gente tem aí 20, né? Esse é o número 20 e o sucessor dele é o 21. Por quê? O 21, porque o 21 vem depois do 20. O sucessor de 2 é o 3, tá? O sucessor de 16 é o 17, ok? É sempre mais um. Sucessor, vocês têm que trabalhar com essa ideia. É sempre mais um. Você soma mais uma unidade, tá? Com o valor, ok? O antecessor, ele é o contrário. Se no sucessor eu vou somar mais um, né, mais uma unidade, no antecessor eu vou subtrair, eu vou diminuir sempre mais uma unidade, ok? Então, ele fala assim, o que é o antecessor? Os antecessores são os números que vêm antes de um número natural, tá? Se o sucessor ele vem antes, o antecessor, se o sucessor ele vem depois, o antecessor vem antes, tá? Ele é o inverso. No sucessor a gente usa a regrinha soma mais um, né? E no antecessor a gente diminui mais uma unidade do valor. Exemplos. O antecessor de 30. O antecessor de 30 é o 29, tá? Porque o 29 que vem antes do 30. O antecessor de 19 é o 18, porque o 18 é antes de 19. O antecessor de 5 é o 4, tá? Porque vem antes, né, do 5. Então, olha só, crianças. Para você saber assim todo o tempo, mas é o antecessor ou é o sucessor que eu vou colocar? Aí você lembra assim, o sucessor eu vou somar sempre mais uma unidade, minha direita, né? Sucessor. E o antecessor eu vou subtrair, tirar sempre uma unidade, né? A minha esquerda, ok? Então, é bem simples, tá? Nosso conteúdo de hoje, tá? Bem simples mesmo, fácil de ser compreendido. Ó, as nossas atividades, elas estão aqui. Esse slide, olha, bem aqui, ele tá explicando aqui, esses dois garotos, a menina e o garotinho. Olha, eu tenho aqui no meio, eu tenho 18, mais um para minha direita é o meu sucessor. Eu adiciono mais uma unidade, 19, é o meu sucessor, né? A minha esquerda, menos 1. Menos 1, então, menos, eu tenho aqui, ó, 18, menos 1, 17. É o antecessor, tá? O antecessor, sempre você vai diminuir um valor, né? Uma unidade. E no sucessor, você vai sempre somar uma unidade, tá? Então, esse slide aqui é da nossa primeira atividade, ok? A nossa primeira atividade, né, para nossa aula de hoje. Então, olha só, no lápis diz assim, né? Pense na sequência dos números naturais para responder. Aí ele tem aqui, né? Letra A e letra B. Qual é o sucessor do 20? Aí você vai responder aí, tá? Nesse espacinho aí você copia, né? Aí você copia no seu caderno. Qual é o antecessor de 33?
tá? Não esqueça, o sucessor é o que vem depois e o antecessor é o número que vem antes. Aí, a outra questão diz assim: procure no caça-números e responda corretamente. O caça-números são esse quadrinho aqui, tá? Esse quadrinho bonitinho. E aí, depois que você olhar, né? Aí você olha esse caça-número, esse quadro, aí você vai responder. Aí tá pedindo procure no caça-número e responda corretamente. Aí, letra A a G. Letra A é o sucessor de 43. Letra B é o antecessor de 26. Letra C é o sucessor de 34. Letra D é o antecessor de 58. Letra E é o antecessor de 64. Letra F é o sucessor de 79. E letra G é o sucessor de 60, ok? Então, essa aí é a nossa atividade da aula de hoje, ok? Aí você vai responder esse slide aí, ok? A nossa atividade para casa são esses dois outros slides aqui, tá? Esse aqui, do palhacinho, que ele fala assim, quem vem antes e quem vem depois, tá? Então, você vai colocar, preencher, né? Copia aí no seu caderno, não precisa você fazer o palhacinho, né? Só coloca assim, aqui, o comando, quem vem antes, atividade, né? Atividade para casa, né? Quem vem antes e quem vem depois. Aí você coloca aí no seu caderno quem vem aqui. O antes, o número, o antecessor e o sucessor. Antecessor e sucessor desses números, tá? Atividade de casa, esse slide. Esse outro aqui também é atividade de casa. Antecessor e sucessor. O que vem antes e o que vem depois, tá? Esse painel aí que esses garotinhos estão segurando. Aí você vai copiar, tá? Não precisa fazer o desenho, não, aí no seu caderno, só copia assim. O que vem antes, o que vem depois. Aí você faz esses quadrinhos, copia os números e faz os quadrinhos, ok? Quando vocês retornarem para o colégio, a tia faz a correção dessa atividade, tá bom? É isso aí, crianças. Bons estudos, tá? E até a nossa próxima videoaula.